Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu venho trazer um tema muito importante para nós cristãos, que seria a nossa relação com Deus. Por que esse tema ele é importante? Eu já venho mencionando nas minhas últimas pregações a razão que Deus ele é nosso amigo. E por meio disso, nós devemos notar que se nós somos amigos falsos, nós estamos longe de Deus. Se somos amigos íntimos, nós estamos próximos a Ele. E é com base nesse cerne que eu faço essa pregação. Para começo, a própria Bíblia, ela nos ensina uma coisa. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde diz: a própria Bíblia nos ensina que o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele deseja que nós dominemos a sua palavra e que nós vamos até outros lugares para poder evangelizar e poder trazer outras pessoas para serem amigas de Deus, ter um relacionamento com Deus. E por que isso? Porque no futuro, caso eles morram ou a tribulação chegue, o arrebatamento, para ser mais preciso, eles possam ser levados junto a Deus. Desse modo, o que nós precisamos entender é a fundação, o entendimento do que a Bíblia quer com a palavra de Deus e o que esse relacionamento quer dizer. Porque, como vocês bem sabem, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E ela vai explicar muitas das nossas dúvidas e muitas das nossas coisas que nós não compreendemos. Por isso, nós devemos entender as profundezas do que é trago na Bíblia. Para entender esse relacionamento, eu quero trazer 3 pontos. Eu acho que vai ser o suficiente para vocês compreenderem mais ou menos o que eu quero trazer. Por meio disso, eu quero primeiro trazer o primeiro ponto. Você precisa manejar bem a palavra para fazer discípulos. O que isso quer dizer? Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: Jesus nos intimou a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei. O que esse comando quer trazer? Ele quer trazer para nós o comando de fazer discípulos, trazer pessoas para dentro da igreja, trazer mais irmãos. Lembrem que é como se fossem ovelhas perdidas. Nós somos os pastores e nós temos um rebanho de ovelhas. Sempre temos ovelhas que vão estar perdidas. Sempre as ovelhas que estão conosco serão as convertidas, as que creem em Deus. Desse modo, quando uma ovelha se perde, você vai ir procurar ela. Desse modo, o que essa palavra quer dizer é que você precisa ir atrás dessas pessoas, convertê-las e trazer elas para o Evangelho. Se você trazer isso para um contexto atual, você vai notar o seguinte: você quer evitar o máximo de pessoas para irem para o inferno. Você não quer que as pessoas vão para a tribulação, porque se você já leu o Apocalipse, você sabe do que vai acontecer na tribulação, você sabe que vão ser períodos horrendos, períodos que você não vai querer passar. Desse modo, você tem que entender por que nós devemos fazer isto. Por quê? Vamos primeiro pensar. Porque é a primeira pergunta. Eu já respondi. Mas como fazer? Como eu vou chegar nessas pessoas? É simples. Muito simples, para falar a verdade. Muitas pessoas pensam que isso seria algum bicho de 7 cabeças ou um quebra-cabeça muito grande, muito longo e muito complexo. Mas não. Simples.
vamos lá, imagine o seguinte cenário. Você está indo ao trabalho. Por que não você chega lá no seu trabalho e você começa a dizer coisas súbitas de começo? Ah, meu Senhor, que Deus lhe abençoe. Ou você demonstra com as suas atitudes que você é uma boa pessoa. E depois você começa a ir por outros lugares e você vai espalhando a palavra de Deus. Você vai jogando um pouco. Até eu, por exemplo, eu pego este canal e eu faço uma coisa que é relativamente simples. Eu pego o que está na Bíblia, eu pego outras fontes, eu olho aqui, temos aqui um pastor X, temos aqui um pastor Y, aqui temos umas interpretações da Bíblia. Tá, agora eu vou pegar o que eu estou entendendo e agora eu vou fazer um embasamento do que eu sei e eu vou trazer para as pessoas. Isso já é o suficiente. Você está fazendo sua parte. Mas é claro que nem só isso se baseia o relacionamento com Jesus. Outra coisa que você precisa também entender. Você precisa manejar bem a palavra de Deus para ser uma pessoa correta, para evangelizar corretamente. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Estude para se mostrar aprovado por Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar, ensinando corretamente a palavra da verdade. Bom, o que essa palavra quer dizer? Que você precisa estudar a Bíblia, você precisa vir, ler e compreender. Hoje eu estou aqui e hoje eu tenho aqui na minha frente Salmos, capítulo 128. O que isso aqui quer dizer? Porque, vamos falar a verdade. Se você é um professor e você vai para uma aula para ensinar pessoas e você tem que ensinar hipotenusa, como é que faz o cálculo da hipotenusa? Se você não sabe, como é que você vai ensinar a outra pessoa? Ou se você não sabe corretamente como é que se faz, você pensa, não, é cateto 1, cateto 2, e aí você é equivalente a hipotenusa ao quadrado. Não, você tem que compreender. É o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí depois você vai explicar como é que faz os cálculos, no triângulo, como é que você vai fazer tudo aquilo. Então você precisa estar preparado. Como é que você vai compreender a Bíblia? Você precisa primeiro compreender a Bíblia para ensinar. Então, você precisa ter a diligência, a coragem de chegar, ler a Bíblia e entender o que está aqui. Você precisa estudar, ir a fundo, interpretar algumas... por exemplo, os estudos de Harry Matthew. Esse senhor, ele pegou a Bíblia e ele fez interpretação de vários textos da Bíblia. Se você olhar, cada livro é uma grossura. Como é que eu posso dizer? É isso aqui. E é muita coisa. E isso, vamos dizer que isso aqui é só Gênesis. Você ainda tem os outros livros da Bíblia para você ler e fica isso aqui de uma coleção. Então, você precisa dedicar muito tempo à palavra de Deus para você realmente entender o que a palavra está querendo dizer. Se você não compreende a palavra, você não pode ensinar, então você não pode cuidar daquelas ovelhas. Você não tem um conhecimento prévio. Como é que eu vou cuidar de uma ovelha, sendo que eu não sei o que ela come? Vamos supor, você tem uma ovelha. A ovelha pode comer grama. Exemplo. Só que aí você vai e dá alguma coisa que não é bom para ela. E ela acaba comendo aquilo, ela passa mal e morre. Não vai dar certo. Você precisa ter o conhecimento prévio. Desse modo, outro ponto que eu quero trazer, o ponto 3. Você precisa manejar bem a palavra de Deus para o seu conhecimento espiritual. O que isso quer dizer? Você tem aqui a Bíblia. Sim, você tem a Bíblia. Mas
você não quer só conhecer a Bíblia para ensinar as outras pessoas. Porque o professor, ele não vai simplesmente aprender aquilo ali só pelo eu quero ensinar as pessoas. Não. Se o professor sabe aquilo ali, ele sabe que tem a hipotenusa, tem um cateto, outro cateto, ou tem aqui a lente, tem o olho, e ele tem essas camadas, e essas pessoas, se por acaso, vamos supor, a profissão de professor, ela acaba de existir, não existe mais professor. Só um exemplo, é claro. Mas esse professor, com os conhecimentos que ele já sabe, ele pode procurar uma outra área em que ele se encaixe. Vamos supor, o professor ele é bom em geometria. Ele pode ir se tornar um engenheiro, ele pode estudar e se tornar um engenheiro. Ele pode, sei lá, o professor ele é bom em biologia. E aí ele vai e acha, isso aqui, eu posso ser médico, eu posso trabalhar em ser veterinário. Só que ele tem que ter o conhecimento, é claro. Então, se você precisa de alguma outra coisa, vai estar lá. Então, é nisso que eu preciso que você entenda. Você também precisa desse conhecimento para você. Não adianta nada você saber isso aqui, evangelizar os outros, sendo que você mesmo não tem a salvação. É muito fácil você falar palavras bonitas, chegar na câmera ou em outras pessoas e dizer belas palavras, dizer que a Bíblia diz isso e que a Bíblia diz aquilo, mas sendo que você mesmo, você está aqui e você faz coisas que não condizem com a Bíblia. Você pega e depois que, vamos supor, eu, Edward, acabou a gravação, eu chego, acabou a gravação, vou fazer o que agora? Vou lá pro bar, vou beber. Isso é contra os ensinamentos da Bíblia, que é contra. Literal, se você olhar, a Bíblia diz que não é para você sair em bebedeiras. Eu estou indo num bar, eu estaria cometendo este pecado. Então você precisa analisar isso e compreender. Além disso, você tem que entender que a importância desse correto entendimento, ele vai trazer não somente benefícios para quem você for ensinar, mas também para você, porque você quem quer adquirir a salvação também. Não adianta nada você apenas ensinar, sendo que você não garante a sua própria salvação. Então, a conclusão que eu quero trazer disso é que você tem que entender a importância do correto ensinamento, do ensino, a aplicação da palavra de Deus. Como é que eu vou pegar essas coisas e vou atribuir ela na minha vida cristã? Como é que eu vou fazer isso? É só você pensar, porque tem muitas coisas na Bíblia que você pega e você... é assim que se faz. Deixa eu pensar aqui alguma coisa a mais que você precisa compreender. Por exemplo, a valorização dessa palavra. Por que eu tenho que valorizar? Por que eu preciso ser cuidadoso, zeloso e literalmente ser inflexível nesse estudo? Por que eu tenho que seguir isso? Por que eu não preciso ir a outros lugares e... Como é que eu posso explicar isso? Por que você não precisa ir num templo de outras pessoas? O que eu quero dizer é... Eu sou um cristão evangélico. Por que eu preciso ir para os católicos? Por que eu preciso ir para os testemunhas de Jeová? Por que eu preciso ir aos judeus? Por que eu tenho que ir para outros lugares? Sendo que a palavra de Deus já ensina aqui. Por que eu tenho que ir para outras instituições que não correspondem ao que está escrito aqui? E eu não digo isso para você dizer, não, agora eu não preciso mais ir para a igreja. O Edward falou isso aqui. Não, não é assim que funciona também. Não é porque eu disse que você precisa ir para as outras instituições, se você não precisa. O que eu quero dizer, você precisa sim de uma igreja. Você precisa entender o que o seu pastor prega.
porque ele tem um conhecimento a mais do que você tem. Mas o que eu quero dizer é que se aquilo que você tem é isso, você não precisa buscar outra pessoa de outra religião, de outros fundamentos, outros princípios para compreender o que está na sua frente. Você não é para ser flexível, porque lá nos Testemunhos de Jeová tem um ensinamento X. Ou você olha e tem um ensinamento cristão em que nós adoramos a imagem de pessoas, figuras na Bíblia. Tem Davi e nós oramos para a figura de Davi. Sendo que na Bíblia você sabe que está escrito aqui que não é para idolatrar imagens. Quem é que está no céu ou no inferno não mexe com as pessoas que estão aqui na terra. Entende isso? Você não precisa ir buscar nessas outras fontes. Você tem já o seu pastor, o que você acredita e a Bíblia. A Bíblia é o seu maior guia. Então você precisa confiar primeiramente no que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia diz X, não é uma coisa Y ou coisa Z que vai fazer você mudar. Você não pode ser flexível. Se a Bíblia diz que coisa X está certa e que coisa Z e Y estão erradas, não é o que você acha. Você precisa ser inflexível. Você não precisa ser flexionado porque, a Bíblia diz isso, mas aquele ali eu acho que está correto. Aquele outro ali eu também acho que está correto. Não é assim que funciona. Não é no seu conhecimento. Por isso vocês têm que entender que o relacionamento de Deus, ele se baseia nisso. Você precisa buscar pessoas, converter elas, fazer discípulos. Você precisa aprender a palavra de Deus para duas razões. Para você mesmo e para quem você quer ensinar. Para você formar discípulos. Então, quanto mais você faz isso, é uma relação que você vai aumentando com Deus. Você vai aumentando a intimidade. Você vai aumentando o nível de conexão que você tem com Ele. Desse modo, você no futuro, você vai ter certeza que talvez você tenha uma pequena chance de ir para o céu. Lembre-se que Paulo, ele realmente pregou muito. E ele tem livros na Bíblia, ele tem várias coisas. Mas ele mesmo, ele achava que ele não estava sendo o suficiente. Ele achava que ele não fez o suficiente, o necessário para chegar ao céu, para chegar a tudo que ele poderia. Entendem isso? Desse modo, eu quero que vocês compreendam qual é a razão do nosso relacionamento com Deus. Por que nós devemos ter essa relação? Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, que você possa fazer nossos irmãos entenderem que esses pontos que eu trouxe são pontos relativamente superficiais do que são relacionamentos com Deus. Isso sendo apenas uma porcentagem, porque de fato são várias coisas. Então que você possa, Senhor, com base nisso que eu disse, que essa pequena porcentagem do que existe para uma relação íntima com você, que você possa fazer com que pelo menos eles pratiquem esses ensinos que eu trouxe, para que você possa deixar eles suscetíveis a irem para o céu e que eles possam ter uma boa relação com você. Que eles não venham a fraquejar e cair em conhecimentos que não são verdadeiros ou em informações que pessoas repassam e que não fazem o menor sentido. E que eles não sejam flexíveis para achar que coisa Y, coisa Z é correta, sendo que está claro na Bíblia, que você mesmo deixa claro que não é correto. Por isso, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida desses também que nos assistem, Senhor. E com isso, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Seja feita a Tua vontade em Teu santo nome. Amém.